Olá! Nessa continuação de aula que nós já vimos interpretadores, a Dalvik, o Just in Time, nós vamos falar um pouquinho mais de Just in Time, mas de maneira mais genérica, do Ahead of Time e um pouquinho mais sobre a ART, que é a nova máquina virtual do Android, que, como uma das grandes avanços, teve o Ahead of Time. Falar um pouquinho de Just in Time, antes do Android, notem que um reconhecimento de expressões regulares, então uma coisa interpretada e otimizada, já foi feita lá em 68, o nosso famoso Ken Thompson. Mas em 83, que o Smalltalk, que introduziu novas ideias de just-in-time, como compilação em demanda e, muito importante, cache do código compilado para ser utilizado depois. E, finalmente, em 93, o termo just-in-time adotado pelo Java, implementado na JVM, como a gente já comentou em aulas anteriores. O que é o Just-in-Time da IBM? É uma abordagem de compilação por métodos, então vocês lembram que a gente falou bastante sobre quais são as possibilidades de implementação, e a gente comentou bastante que método tinha as vantagens de ter um ponto bem definido de entrada e de saída. Notem que, da mesma maneira que a gente havia explicado antes, ele não compila todos os métodos na primeira chamada, então tem um threshold. Depois de N chamadas que aquele método é chamado, ele é compilado e armazenado na cache. Isso também acontece, importante, lembrando que durante a inicialização da aplicação, muitos métodos são invocados. Imagine que uma aplicação está inicializando, alguns métodos são invocados e depois nem são invocados mais. Então, realmente não faria sentido não ter um certo threshold no contador. Notem que nós temos, digamos, dois níveis, dois valores diferentes. Um, para nós compilarmos o código, o código do método. Então, depois que o método é chamado N vezes, ele é compilado. Mas depois, se ele é chamado mais N vezes, ele é otimizado. Certo? Professor, por que não é otimizado direto, compilado e otimizado? Porque lembrem que a otimização também leva tempo de processamento. Às vezes até mais do que a própria compilação, certo? Então nós temos uma cache de código que aumenta dinamicamente para acomodar os novos métodos. Se atingir o limite, o compilador de just-in-time desabilita ou, obviamente, vai tirar código compilado antigo. Certo? Então, basicamente, o just-in-time funciona muito parecido como eu havia falado antes. A ideia de just-in-time é genérica. Só que no caso da IBM, desde o Java já funcionava na granularidade de métodos. E nós temos dois thresholds. O primeiro que é para compilar o método, depois que o método é chamado N vezes, ele é compilado. E depois para otimizar aquele método. Se o método continuar sendo chamado, ele vai ser otimizado. Certo? Então, essa figura aqui nada mais mostra que o que foi explicado antes. Então, notem, nós temos o método Hello World. Então, ele foi chamado, vai sendo chamado, alcançou um threshold. O Just-in-Time Compiler entra no método e esse código é compilado e o contador ele é zerado novamente. Ó. Tá, então, ele alcançou o threshold aqui, ele foi compilado e zerado novamente. Por quê? Porque quando ele chegar a outro threshold, nós vamos chegar, digamos, na segunda fase do compilador, que é com as otimizações ligadas, certo? E aí ele gera o código otimizado daquele método que foi compilado. Quais são as otimizações que são feitas? Então, a primeira otimização é bem simples, que é inline. Eu já havia explicado isso antes também. Então, se eu tenho uma chamada do método, ele chama o método, depois retorna. Então, eu tenho todo esse custo de chamar o método e retornar. Então, o inline nada mais é que pegar o código do método e colocar onde ele foi chamado. Então, tem o código aqui, e aqui eu tinha onde o método era chamado. Então, ao invés de chamar o método, eu copio o código do método para cá. Então, esse overhead aqui, para chamar, eu não vou ter.
Aqui nós temos otimizações locais, no uso de registradores, tentar usar. Eu vou mostrar um exemplo depois. Otimizar o uso de variáveis, otimização de fluxo de controle, que é reordenamento dentro de loop, remoção de código que for redundante ou não for necessário, ou mover o código que ele é estável, digamos assim, dentro do loop, que não deveria estar dentro do loop. Por exemplo, A igual a 1 dentro do loop, certo? É um código invariante, ele é movido para fora. Faz loop unrolling, por exemplo. O que é loop unrolling? Se eu tenho um loop aqui, tem um loop e alguma coisa. E eu tenho o overhead, ó, de fazer o controle do loop e retornar para o início do loop. Então, o que eu posso fazer? Eu pego o kernel do loop, o código executado do loop, e, por exemplo, eu posso desenrolar ele. Digamos que o loop aqui seja 5, né? Vai repetir 5 vezes. Eu tiro o loop e dou Ctrl+C, Ctrl+V no código 5 vezes. E é claro que se o loop é 50, eu posso fazer 5, 5, 5, 5. Eu ainda vou diminuir o overhead do loop. Loop peeling basicamente é mover ou desacoplar as iterações iniciais do loop do resto. Então, às vezes eu tenho alguma coisa executada diferente para i igual a 1, por exemplo. E isso pode, digamos, amarrar o código em termos de paralelismo. Então, loop peeling, basicamente, é fazer isso. É desacoplar essas operações para que eu consiga expor mais o paralelismo. Eu tenho otimizações globais que envolvem o próprio garbage collector, gerenciamento de memória, sincronização. Tá? E o próprio fluxo global de dados, quer dizer, para onde o código caminha. E, finalmente, o código nativo. E esse código nativo é o único que não é cross-platform. Isso quer dizer, a geração do código nativo, obviamente, depende da plataforma. Se eu tenho uma JVM para o Power, ele vai gerar um código. Se eu tenho uma JVM para o x86, ele vai gerar outro código. Se eu tenho uma JVM para o ARM, ele vai gerar outro código. Mas tudo isso aqui, ele é independente de plataforma. Aqui é uma figurinha alto nível de como funciona o Just-in-Time na JVM JRocket, que foi adquirida pela Oracle, e algumas partes dela foram colocadas na Hotspot, na máquina virtual Hotspot. Mas foi o que eu havia falado, certo? Então é uma repetição da informação, tem gera o código compilado, depois que alcança um certo threshold, ele vai. Então, primeiro alcança um certo threshold para compilar, né? Depois o segundo threshold para otimizar o código, que já havia sido compilado antes. Então, olha que legal isso aqui. Isso aqui é um exemplo de otimização. Então, nós temos aqui o ponto de começo. Ponto de entrada aqui, o primeiro código, né? Primeiro exemplo do código. O que acontece aqui? Olha só. O que eu estou fazendo aqui com o y? Eu estou indo no objeto, chamando um método para pegar um valor que está naquele objeto, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo por pegar o valor direto, tanto aqui quanto aqui. Por quê, gente? Porque eu evito o gasto de uma chamada de método, certo? Então, isso aqui, o que eu tinha no meu código? Eu tinha o valor para retornar. Então, ele retornava, no código do meu método, retornava o valor, certo? Retornava o valor. Então, isso é o inline. Eu basicamente peguei tudo que o método fazia e coloquei direto para o código, certo? Peguei tudo que o método fazia, basicamente era só me retornar o valor, coloquei direto para o código. Isso aqui é o inline. E aí aqui, olha só, notem, porém, que depois disso eu tenho 2b.value, quer dizer, eu estou indo duas vezes no objeto para pegar o valor, o atributo. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que isso aqui é uma referência, ou um ponteiro de memória. Então, para eu pegar esse valor, eu tenho que primeiro acessar a referência do objeto, para acessar o objeto, e depois pegar o valor, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo esse valor aqui. Por quê? Porque esse valor já está no y. Ó. Então, eu ponho direto z igual a y. Por quê? Peguei y igual a b.value.
E aqui z igual a b ponto velho, que é caro, como eu já expliquei. Então, como meu valor do b ponto velho já está no y, eu faço z igual a y. Então, eu estou removendo loads redundantes. E agora nós vamos fazer um copy propagation. Ora, concordam comigo que que eu estou vendo aqui? Que o z é igual a y. E eu estou fazendo y mais z. Mas, novamente, z igual a y. Então, o que é o copy propagation? Não preciso do z. Substituo o z por y. Por quê? Porque o compilador detectou que os valores são os mesmos, são iguais. Eu estou igualando as variáveis. Agora, por último, o que eu faço? Eu elimino o código morto. O que é código morto? Código morto é y igual a y. Eu não preciso mais disso. Já está aqui, né? Y igual a b ponto velho, agora y igual a y. Por que chegou aqui? Por quê? Porque antes era z igual a y. E agora eu removo. Então, vocês notem que eu tenho passos predefinidos. Finalmente, cheguei aqui. Então, notem, lá do início, que eu tinha 1, 2, 3 linhas de código, fui para 2 linhas, mas mais importante, eu tinha 3 linhas de código com 2 chamadas de métodos, certo? Que é bem caro. Aí eu acabei com as chamadas de métodos, cheguei aqui e acabei com as chamadas de métodos, mas ainda tinha referência ao objeto para pegar lá o valor do atributo da variável. E finalmente eu cheguei aqui com um acesso ao objeto e fazendo a soma que eu queria. Se a gente pegar e fazer just in time versus ahead of time, e notem que eles podem ser ortogonais, eles podem ser usados juntos. Nós vamos considerar que a gente está usando um ou outro. Então, um versus o outro. O just in time, a vantagem é que o código compilado antes de ser executado. Então, qual é a vantagem disso? Eu estou executando o programa e eu consigo identificar quais são meus hotspots. Então, eu posso fazer profiling do programa, certo? Só que esse código, todo esse esforço que eu fiz durante a execução, ele morre. Então, eu executei e otimizei partes do código. Aí eu parei o programa. Depois eu executei o programa de novo, vou ter que fazer tudo de novo, certo? Então, eu tenho que recompilar cada execução. Essa é a grande desvantagem. O próprio profiling também é uma desvantagem, gente, né? Porque eu tenho que fazer o profiling da aplicação, apesar que é muito difícil fugir de profiling. Por que eu tenho que fazer o profiling? Para identificar os métodos mais executados, ou parte do código mais executado, dependendo de como que o just-in-time funciona. Já no ahead of time, o código é compilado antes de executar. E a grande vantagem é que compilo apenas uma vez. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu paro de executar essa aplicação, esse código aqui otimizado, ele persiste para a próxima execução. Mas claro que como, e novamente por isso que eu falei que eles podem ser ortogonais, geralmente sistemas são ortogonais, se eu uso apenas a ahead of time, eu não consigo fazer otimizações em tempo de execução. Eventualmente faço um profiling da aplicação e depois eu compilo antes de executar a aplicação, sabendo quais são as partes do código mais importantes, ou talvez todo o código, eu compilo, mas eu perco a informação de tempo de execução para otimizar o código. A gente já discutiu isso, que às vezes eu tenho informações em tempo de execução que só estão disponíveis, novamente, em tempo de execução, certo? E, por exemplo, se eu tenho um loop com uma variável, cujo limite é uma variável, eu só sei o valor dessa variável durante a execução do loop. Se eu tenho duas referências à memória, eu não tenho como garantir, estou usando referência, ponteiro, não tenho como garantir que os dois ponteiros não são iguais. Eu tenho dois nomes apontando para a mesma referência, certo? Então isso eu consigo verificar em termos de execução, isso eu não consigo verificar estaticamente, e é por isso que muitas vezes o just-in-time traz algumas otimizações que o compilador, quando faz a compilação estática, não consegue. E a mesma coisa quando eu estou comparando just-in-time com ahead of time. Mas, novamente, eles podem ser ortogonais, eles podem funcionar juntos. Então, nós temos aqui, só para contextualizar, o Excelsior Jet Compiler. Ele compila o ahead of time código Java para o x86, antes da distribuição executável, para Windows, Apple e Linux. Então tem um runtime que provê classe da API Java, tudo, e suporte Garbage Collector. E também tem um Just-in-Time Compiler, para quê? Para carregar bibliotecas específicas, que não pode, por alguma razão, ser compiladas usando a ahead of time.
certo? Então aqui já é um misto de ahead of time com just in time. O .NET, framework.NET, também tem algumas coisas de just in time e ahead of time, mas com algumas limitações, eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês saberem que também, da mesma maneira que o ahead of time, que o just in time, o interpretador, que era a Dolphin, depois o just in time, que foi implementado na Dolphin, o ahead of time na ART, eles não são invenções da Alliance, da Google, dos desenvolvedores Android, isso é uma coisa que já existe há bastante tempo. Agora vamos falar especificamente da ART, da máquina Android ahead of time. Notem que isso aqui é uma lâmina do Google I/O 2014, depois eu vou apresentar umas lâminas mais novas do ART para vocês. Mas é interessante que, por que ART? Não é só porque o hardware mudou, e o hardware mudou, nós temos mais desempenho, o desempenho da CPU mudou muito, aumentou muito. O tamanho aumentou, mas lembrem que eu sempre comentei que o tamanho da memória RAM não aumentou proporcionalmente ao desempenho, certo? Então, o desempenho de CPU aumentou mais. Claro que isso aqui é um desempenho que envolve também a replicação de cores, né? Então, às vezes não é esse desempenho que a gente consegue. Então, não vai ter processo ou threads para completar todos esses cores que a gente tem, podendo executar em paralelo. Então, isso aqui é um desempenho que é dificilmente alcançável. Por isso mesmo, a gente foi da contagem de 1 para 8 cores. Enfim, todo o hardware mudou, mas obviamente que eles ainda precisavam de desempenho, porque, como eu já comentei várias vezes, é aquela corrida em desempenho, sempre correndo atrás da Apple, principalmente, em termos de desempenho, que geralmente a Apple consegue melhor desempenho com componentes de hardware que não são tão bons quanto, não é questão de bons, não são tão rápidos, não precisam ser tão rápidos quanto os celulares Android. Então eles tiveram que começar a pensar em alternativas para diminuir esse gap de desempenho. Com o manifesto Ahead of Time, quer dizer, quais são os princípios quando eles fizeram o ART do Google? Ele deve funcionar primeiro para o usuário. Então tem que ser transparente e rápido. Quer dizer, os desenvolvedores não devem trabalhar para o runtime deve trabalhar para os desenvolvedores, no sentido de que o desenvolvedor tem que aumentar a produtividade, o runtime tem que otimizar aquele código. O código, obviamente, tem que ser rápido, sem depender do JNI, que a gente já viu, Java Native Interface, quer dizer, eu consegui programar mais ou menos de maneira nativa e fazer essa ligação com Java, ou basicamente código nativo. Então eu quero continuar usando Java e eu quero ser rápido, mas sem ter que usar diretamente código nativo. E o Garbage Collector ele deve ajudar e não atrapalhar. Então, por que o Garbage Collector ajuda? Porque, obviamente, ele pega e libera a memória para nós. Por que ele pode atrapalhar? Porque há efeitos colaterais de desempenho. A gente vai ver, inclusive, algumas lâminas de como eles vêm trabalhando até hoje para diminuir o overhead do Garbage Collector. E, importante também, o runtime deve escalar de acordo com o avanço do hardware. Quer dizer, se o hardware fica melhor, se eu tenho mais espaço em memória, o ahead of time ele tem que acompanhar isso aí. Vamos falar um pouquinho do compilador ahead of time e desempenho e performance. Então, olha que legal isso aqui. Isso aqui foi uma requisição de um usuário. Tipo, vocês podem melhorar o desempenho na próxima versão, certo? Por quê? Porque o usuário sempre espera, sem trocar o hardware, ou atualizar o aplicativo, o ambiente mais rápido, mais tempo de bateria e consumir menos memória. E é claro que a gente sempre sabe que isso aqui geralmente são objetivos antagônicos e quanto, de alguma maneira, o próprio Ahead of Time ele vai consumir mais memória e claro que vai depender muito de que tipo de memória que a gente está falando. O Ahead of Time, como ele compila e guarda coisas antes, notem que não necessariamente ele vai consumir mais RAM, certo? Ele vai consumir mais a memória secundária ou flash, a memória flash do nosso celular, que também vem aumentando inclusive em passos mais largos que a memória RAM. Isso é uma coisa interessante também, porque o Just in Time ele precisa de muita RAM para guardar os códigos já compilados e para rodar o próprio Just in Time ele precisa de RAM também. O Just in Time é um programa.
Então, isso aqui é uma RAM, é RAM. O ahead of time, essa parte adicional do código compilado, o ahead of time não precisa. Por quê? Porque o ahead of time, ele já colocou na memória secundária, numa flash, todas as partes compiladas. Então, a grande vantagem é que só as partes compiladas vão para RAM. No just in time, além do just in time estar rodando, eu tenho a parte compilada e a parte do programa original. Então, a princípio, o ahead of time ele põe mais pressão na memória, digamos, não volátil, do que na memória volátil, do que na RAM, certo? Então, a performance da compilação é através da compilação, o principal overhead de desempenho do Dalvik que está na camada de virtualização, já falamos bastante disso. Temos o código, que ele é interpretado, depois ele é executado no processador, e isso aqui, obviamente, essa camada adicional aqui me traz um overhead bastante grande, mas me garante uma portabilidade muito grande. E então, quando eu estou fazendo interpretador ou just in time, eu tenho que compilar o código DEX, tenho que compilar o código DEX para arquitetura alfa, tá? E o próprio Garbage Collector é pouco eficiente. Novamente, a gente vai falar um pouquinho de Garbage Collector ainda. Uma grande coisa interessante, uma coisa muito, uma preocupação muito grande, gente, é da fragmentação. Que fragmentação? Eu criei um objeto aqui, criei outro objeto aqui, bonitinho, criei outro objeto aqui, criei outro objeto aqui. Mas daí esse objeto caiu fora, e aí o próximo objeto que entra não é tão grande. Então tem esse pedaço aqui, deixa eu colocar com outra cor, esse pedaço aqui de memória está sobrando. Isso causa fragmentação de memória. Então, de tempos em tempos, eu tenho que, de alguma maneira, reorganizar esses objetos para deixar um logo depois do outro, certo? Então, esses bitmaps de memória para controlar onde cada objeto está, mas gera uma fragmentação muito grande. Isso é uma preocupação recorrente de Garbage Collector. Lembrando que ainda há necessidade de manter compatibilidade. Qual é o princípio do Android? É eu pegar o meu DeX, executar em qualquer processador. Executar no x86, executar no ARM, executar no MIPS. Então, de alguma maneira, eu tenho que ter um meio de campo aqui para transformar o código, que pode ser em termos de execução ou pode ser ahead of time. Ahead of time, certo? Então, eu tenho o meu APK, ele ainda é independente da arquitetura, e quando eu baixo o APK, é que eu vou transformar o código de acordo. Quando eu usava o just-in-time, a transformação era feita durante a execução. Quando eu usava só o interpretador da Dalvik, é a mesma coisa, só que era menos eficiente. Quando eu uso a Ahead of Time, eu ainda puxo o APK original com código que é portátil, e depois que eu puxo, que eu vou fazer a transformação. E aí, só que essa parte aqui, em vez de dinâmica, ela é estática. Isso aqui é a vida do APK. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o meu pacote, certo? E o que acontece depois que eu instalo, ou enquanto o celular está dormindo, quer dizer, está carregando, eu compilo o código. Então eu vou ter duas versões, eu vou ter a versão para Dalvik original, que ainda é necessária, e eu vou ter a versão compilada, o nosso famoso ELF, que o Linux usa. Todo mundo conhece. Se compila alguma coisa, fica no formato ELF, certo? Ambos conectados às bibliotecas, e as bibliotecas geralmente também compiladas em código nativo. Então, notem que se eu compilasse todo o código, eu teria todo o APK, no final das contas, em código nativo da aplicação. E os compiladores, como a gente falou, suportam ARM, MIPS, x86 nas versões 64 bits. Então, olha só, ARM, MIPS, x86 e essas versões 64 bits, o compilador utilizado. Quais são os benefícios de usar o Ahead of Time? Primeiro, a possibilidade de compilar o código inteiro. Isso não é feito na prática, certo? Depois a gente vai ver que existe um misto aí de Ahead of Time e Just in Time. Mas no Dalvik, algumas partes do código, indiretamente alguns métodos, eram otimizados apenas. E aí tem otimizações específicas para programas orientados a objetos, como chamados de métodos virtuais, diminui o overhead de chamadas de interface. Então, evitar as verificações de inserção de classes, que é intrínseco do Java, eliminar as verificações de exceções. Então, tudo isso pode ser feito também durante o Ahead of Time. Tudo isso aqui é muito comum em onde são objetos, né, gente? Memórias virtuais, interface,
verificação de inserção de classe, verificação de sessões. Qual é o benefício direto disso? Ora, primeiro, porque tudo é mais rápido, então nós ganhamos bateria. E segundo, porque não é que não exista mais. O trabalho do just-in-time existe, no sentido de que existe ainda um runtime sendo executado junto disso aí. Mas agora, aquele just-in-time, que era pegar e fazer trace e compilar o código e tudo isso, eu não preciso mais. Então, eu não preciso do retrabalho necessário e também do retrabalho entre execuções do mesmo programa. Por quê? Porque antigamente o código otimizado não era persistente. Como é que funciona o compilação ahead of time? Eu inicializo o runtime framework, certo? E aí, a partir disso, também tu sabe as características do dispositivo para fazer otimizações da compilação. Carrega o compilador e gera o arquivo ELF. Tudo que eu já havia falado, nosso ELF aqui, famoso ELF, formato ELF executável, formato ELF que é utilizado no Linux. É o formato padrão, como eu falei, o ELF, certo? Para código executável. Contém os métodos compilados e os métodos index. Por quê? Porque eu preciso do debugger, então eu tenho o ELF e eu também tenho o DEX original do lado, certo? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok? E os métodos compilados mantêm links dinâmicos para os frameworks externos, como era antes. Por quê? Porque eu ainda preciso usar DLLs, eu preciso usar bibliotecas que são compiladas dinamicamente. Então, e aqui estão os métodos compilados. Então, anotem, inclusive, né, não me lembro se eu cheguei a comentar, que a granularidade do ahead of time é método. Lembra lá no início que a gente teve comparação entre método e trace para dar, olha como as coisas mudaram agora. Minha granularidade do ahead of time é método. Por quê? Porque a grande desvantagem era ocupar mais memória RAM quando eu usava método. Mas agora os métodos vão estar basicamente na memória não volátil, vão ser carregados quando a gente precisa. Agora a gente tem mais memória, certo? E queira ou não, quando eu executo o método, até talvez a otimização por código não seja tão boa quanto o trace. Mas o resultado final, o que eu quero dizer otimização por código? Porque eu posso ter um pedaço do método que é otimizado e não usado, mas no final das contas, mesmo um pedacinho desse código aqui vai ser otimizado, vai ser otimizado e vai ser executado, já vai ser melhor que tu pegar trace. Trace, por exemplo, pegaria só esse. Continuando no lâmina anterior, então vamos lá de novo. Eu tenho o método, o ahead of time é feito em cima de método, e o Dalv, que é a primeira versão lá era em trace. Então significa que o trace poderia ter a possibilidade de pegar só essa partezinha do método, por quê? Porque essa parte que não é tão executada. Então, o que eu quis dizer antes é que provavelmente o custo-benefício entre otimização e tamanho de código é melhor para o trace. Mas se eu uso o método, eu eventualmente vou otimizar mais código, mesmo que o custo-benefício não seja tão bom quanto o trace. Certo? Então, olha só, aqui a comparação da Dalvik com o Just-in-Time com o Ahead of Time. Isso aqui é normalizado com a Dalvik, então por isso que todas as barrinhas em azul estão igual a 1, porque é o meu resultado da Dalvik, as barrinhas em vermelho são o Ahead of Time. No Nexus 5, vocês notem que a gente tem grandes ganhos, gente, assim, entre 1.3, aqui um pouquinho menos, 1.15, mas a maioria das vezes 1.8, chegando a mais que 2 em alguns casos, quer dizer, é muita coisa. Bom, nem tudo é perfeito. Por quê? Porque o Ahead of Time ele introduz dois novos problemas. Primeiro, o overhead de instalação. Por quê? Porque aplicações grandes, se eu vou otimizar tudo, pode levar vários minutos para instalar, pois precisa ser compilado. Isso já acontece no Android hoje. Quando a gente está instalando alguma coisa, o Android, ou está fazendo. A gente instala o Android, primeira vez que a gente puxa vários aplicativos num celular novo, ele demora por causa disso, porque ele está recompilando o código. Então, uma atualização do sistema também, quando eu atualizo o sistema, eu tenho que compilar o código de todas as aplicações. Também isso acontece quando eu estou atualizando o sistema. Uma grande atualização do sistema também acontece, por isso demora mais. Certo? Porque tem novas bibliotecas, eu posso fazer novas otimizações, então eu tenho que compilar tudo de novo. E eu tenho o overhead de espaço, lembrando que o aplicativo original é mantido para reinstalação e para debug, e porque nem sempre todos os métodos de aplicação vão ser executados. Então, várias mudanças foram feitas no Android e em outros Android e em novas versões, e a gente ainda vai ver o que foi feito em cima disso aí.
E vamos começar com Garbage Collection. O que é Garbage Collection? Quais são as otimizações que o Garbage Collection? Quais otimizações são feitas no Garbage Collection? Como funciona o gerenciamento de memória em qualquer runtime de linguagem de programação ou qualquer suporte que o sistema operacional vá dar? Porque, por exemplo, nós temos uma linguagem C. Você não existe runtime nenhum no C que dê suporte a isso. Todo management de memória, o gerenciamento de memória é feito através de chamadas para o sistema operacional, com uma lock free, por exemplo. Quando tem um runtime, ele pode oferecer um serviço de gerenciamento de memória, certo? O que ele deve fazer? Gerenciar pedidos de alocação de memória. Então, eu quero alocar um objeto, por exemplo, eu tenho que verificar na memória qual parte livre para aquele pedaço, aquele objeto que eu posso alocar. Eu tenho que rastrear os objetos, identificar se ainda estão vivos, quer dizer, se tem alguma referência para aquele objeto, significa que eu eventualmente posso usar. E tem objetos que eu não tenho referência alguma, e eles estão mortos. O que significa, gente? Significa que um objeto sem referência, ele está solto na memória, ninguém vai referenciar esse objeto, e por consequência eu posso apagá-lo. Em C a gente faz a chamada free. E quando eu tenho um garbage collector, eu não preciso ter interferência do desenvolvedor, porque o garbage collector é exatamente responsável por isso, por detectar quais são os objetos que estão vivos e mortos, e aqueles objetos que não têm mais referência, liberar. Um outro papel importante também de gerenciamento de memória, como eu já havia comentado antes, é evitar a fragmentação excessiva de memória, quer dizer, eu começar a colocar objetos e tirar objetos. Então, começo, tem um objeto aqui, outro aqui, eu retiro esse objeto, aí eu tenho esse espaço livre aqui, então de repente eu tenho um objeto maior que não consegue entrar nesse espaço livre, e se eu deixasse eles todos arrumadinhos, digamos assim, talvez tivesse espaço para esse objeto, certo? Idealmente, esse processo não tem custo, mas não é o que acontece, e o Garbage Collector é uma grande preocupação do sistema Android por causa do gerenciamento de memória por causa do custo intrínseco que ele tem. Notem, você pode perguntar para o professor se é caro, por que a gente usa? Produtividade, certo? O programador usar numa linguagem de alto nível sem se preocupar com o gerenciamento de memória é uma grande coisa, aumenta muito a produtividade, facilita a vida do desenvolvedor. E o sistema operacional não confia, digamos assim, no desenvolvedor para o seu processo para liberar a memória. Quer dizer, o sistema operacional também tem um controle maior e, obviamente, que o sistema operacional, uma ferramenta automatizada, ele vai poder ter controle total dos processos, ele pode ter mais memória no final livre. Vou exemplificar. Imagine que eu tenho um processo sem garbage collection, se não houvesse garbage collection, e aquele processo ele tem aqui um objeto não referenciado e o processo não deu free no objeto. Esse objeto aqui vai estar na memória RAM do meu dispositivo até o aplicativo fechar. Com o Garbage Collection, o sistema operacional garante que isso não vai acontecer. Então, no final das contas, apesar do overhead, apesar do custo, também tem essa vantagem. Como é que funciona o Garbage Collection na Dalvik? Como é que funciona aqui, gente? Eu tenho um objeto para ser alocado, certo? E isso aqui é uma thread executando. Tá? Então, na verdade, eu tenho duas threads executando aqui, uma aqui e uma aqui. Então, essa thread aqui vai alocar esse objeto e estamos nesse passo aqui, está alocando o objeto. E notem que eu tinha espaço livre, então eu aloquei um novo objeto nessa memória aqui. Notem que quando eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo, a thread tem que parar em torno de 4 milissegundos. Aí, enquanto eu estou executando a thread, e por isso que fala em Garbage Collection concorrente, ele está executando em paralelo, eu marco os objetos. Eu tenho duas marcações, a marcação principal, que é a marcação de raiz, quer dizer, são as referências principais para os objetos, e obviamente o objeto pode referenciar o outro. Então notem que nessa parte aqui, ó, esse ainda está livre, não tem ninguém apontando para ele. Por quê? Porque o primeiro passo foi identificar as raízes. Depois
foi identificar objetos que apontam para objetos. Finalmente foi identificado que temos um objeto que não está apontado para nada, que é esse aqui, certo? E aí, finalmente, eu libero a memória, tem essa parte liberada. Então, notem que para thread, cada vez que isso acontece, por exemplo, enumerar o conjunto de objetos raiz e coletar os objetos livres, as threads sofrem com isso. 4 milissegundos, 6 milissegundos. Pode não parecer muito, mas dependendo, por exemplo, se for um vídeo, alguma coisa desse tipo, ou se for o usuário está dando scroll para baixo da aplicação, eu perco o VSync, e aí pode dar uma trancada, e isso realmente acontece nos nossos dispositivos. E um grande vilão, um grande motivo pode ser o Garbage Collector. Então, aqui está o que eu expliquei antes. A primeira parada é feita para encontrar os objetos raiz de cada aplicação, certo? E a segunda parada é feita para garantir que a aplicação não mudou as referências feitas durante a fase concorrente. Então, com mais detalhes, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, ó, é que na fase concorrente, certo? O que pode ter acontecido entre uma parada do Garbage Collector e outro, então o Garbage Collector está fazendo outras coisas, entre uma parada para o Garbage Collector, não para o Garbage Collector, então parada das threads, entre uma parada e outra, pode ter acontecido que as threads executando podem ter mudado as referências. Então essa parada aqui é para fazer a atualização, certo? O importante, porém, é que isso gasta tempo. Olha só, isso aqui é uma outra coisa interessante. Como é que o Garbage Collector, notem que essas lâminas aqui foram retiradas das apresentações do Google I/O de 2004, 2014. Eu tenho um objeto aqui, e aqui está tranquilo porque eu tenho espaço. Então o objeto foi alocado aqui sem problema nenhum. O problema é o seguinte, o problema é quando eu não tenho espaço livre para aquele objeto. Notem que não ter espaço livre não quer dizer que eu não tenho espaço em memória, vocês estão vendo? Eu tenho espaço em memória, mas como ela está fragmentada, eu tenho pedacinhos de memória, mas eu preciso de um pedaço em sequência para caber esse objeto, e eu não tenho, certo? Então, olha, isso é emergência, isso é ruim. Eu tenho que parar tudo e rodar o Garbage Collector. Por quê, gente? Porque se eu não consigo alocar o objeto, eu não consigo continuar executando o programa. Esse aqui é o caso mais crítico, certo? E aí, finalmente, eu tenho aqui nesse caso também nós tínhamos esse objeto aqui, eu não tinha visto. Esse objeto está em vermelho, que podia ser liberado. Então eu liberei esse objeto, nem precisei fazer desfragmentação. Quando eu liberei esse objeto, eu fiquei com toda essa parte de memória livre aqui e eu pude alocar o meu objeto. E aí segue. O problema desse pause urgente é que ele leva em torno de 50 milissegundos. E tudo aquilo que eu falei sobre VSync, sobre tudo isso, fica muito, muito preocupante. Quer dizer, 50 milissegundos. Lembrando, gente, que um processador de 1 GHz, a 1 GHz, nós temos o quê? Nós temos um período de 1 nanosegundo. Tá? Então, 50 milissegundos é muita coisa. Muita coisa mesmo. O processador fica muito tempo parado. E agora, mais por curiosidade, nós vamos ver algumas otimizações que a Google fez para melhorar a arte. Como vocês podem notar, olha só, o que está faltando aqui não tem a primeira parada. Por quê? Porque a primeira parada não é necessária mais. Porque o GCC pede para cada thread, aí tem que ter dentro do código de cada thread, e aí isso aí é na geração do zigoto, a partir do zigoto, que a própria aplicação marque o conjunto inicial de referências aos objetos. Então, que a própria aplicação faça esse conjunto de marcação inicial. Então, eu não preciso ir de um processo para o outro para rodar o Garbage Collector e depois retornar, certo? Então, essa é uma otimização feita para aumentar o desempenho, para evitar esse chaveamento. Uma outra otimização que foi feita, que é bem interessante, ó, isso aqui nós entramos no parar o mundo. Para tudo, não tem mais espaço em memória. Qual é Então, isso aqui é a RIP, né? Isso aqui a gente viu talvez lá na primeira aula, que a gente falou de desempenho, memória. É onde ficam os objetos. Eu tenho uma parte separada da memória para os objetos maiores, para os large objects. Então, é o Large Object Space. Por quê, gente? Porque esses objetos maiores, geralmente eles têm uma vida maior do que os objetos
menores, eles ficam mais tempo na memória. E quanto maior o objeto, maior a chance de fragmentação. Então, tendo esse Large Object Space específico, eu deixo o Garbage Collector mais eficiente e eu evito a chance de fragmentação. Então, neste Large Objects, além dos objetos maiores, também ficam os bitmaps que têm o controle lá das referências para os objetos, certo? Uma outra coisa que eu vou falar mais detalhes logo a seguir, que eu vou colocar umas lâminas mais atualizadas, é que eu basicamente tenho duas maneiras de desfragmentar. A primeira é usando o mesmo espaço de memória e empurrando os objetos, certo? Empurrando dentro do mesmo espaço de memória. A segunda é criando e é isso que a Google usa hoje, é criando um espaço de memória novo e movendo os objetos para lá e liberando esse espaço aqui para servir de alocação para outros objetos no futuro, certo? Então, por exemplo, pode gerar uma grande parada no app, isso é desfragmentação, então pode ser usado, por exemplo, quando a aplicação vai para background. Mas isso é uma coisa bastante interessante, esses dois modos de fazer a desfragmentação. E aqui nós temos a comparação da Dalvik e de 3 versões do ART, e aqui são as mais otimizadas, não vou entrar em muitos detalhes. A primeira versão do ART, a segunda com algumas otimizações, como sabendo o tamanho dos objetos, e a terceira otimizada para Java, fugindo um pouco do padrão do Unix, então otimizado para Java e ambiente smooth thread. Então notem, olha, interessante, o host x86, por exemplo, aqui, e o teste de alocação, olha só, começou com a Dalvik, e essa aqui é a versão da arte otimizada. Olha a diferença de desempenho. Todos têm uma diferença muito grande de desempenho, sendo que a Dalvik aqui é o baseline, então é sempre 1, certo? Muito interessante isso, então notem que a Google continua, vamos usar, portuguesar a palavra do inglês tunando, a gente usa bastante, né? Otimizando o sistema. Vamos falar rapidamente do suporte 64 bits. Então, na criação da arte não havia necessidade de espaço de 64 bits, porque os primeiros celulares de 3 GB estavam sendo lançados. Só que o manifesto Android fala que o runtime tem que ser escalável. É claro que isso foi uma evolução natural, e hoje todos os smartphones têm 64 bits, principalmente os processadores da ARM que tomaram conta de smartphones e tablets. Então, a versão de 64 bits só foi um passo natural, e a partir mais ou menos desse ano, que é 2014, 2015, que a gente começou a ter a ART de 64 bits. E aqui está o desempenho, o speedup, em relação a 32 bits, então está aqui o baseline. Vocês podem ver que tem um desempenho bem interessante. O próprio NDK, eu tenho um speedup bom. Quando uso o NDK, então notem que aqui o eixo mudou, aqui é 15%, 10%, mas notem, é basicamente de graça. Pro A57, pro A53, está bem pequeno aqui, mas aqui é o A57 e aqui é o A53. Aqui são as aplicações do render script, que o render script roda. E aqui é o ARM64 no OpenSSL, em cima do ARM v7, como a gente viu na aula, a família de 32 bits da ARM. E aqui nós temos o speedup em porcentagem. Então temos o Cortex A53 e o A57. Vocês veem que tem uma boa otimização, gente. É uma otimização basicamente de graça. Tem um processador novo, tu coloca lá e tu compila para 64 bits. Tu utiliza o instruction set mais novo do processador, e obviamente que eu vou ter ganhos aqui, e 15% não parece muito, mas é significativo porque é de graça, ninguém mudou nada, só o software, basicamente teu runtime, teu sistema de suporte da execução da aplicação que mudou, não mudou a aplicação, não mudou o hardware. Então isso é bem significativo. Aqui tem mais ganhos da ART, mais 64 bits comparado com a Dalvik, então a gente vê que são ganhos expressivos. Só no Crypto que não foi muito, certo? Então aqui 2, 4, 6 vezes.
E aqui o ART é o spec JVM 2008, 64 bits versus 32. E aí, claro que aí agora, aqui nós estávamos comparando Dalvik, ART com Dalvik, e aqui nós estamos comparando só ART de 64 e 32 bits, e mesmo assim eu tenho ganhos que variam aí de 5% a 28%, deve ter uma média aqui de entre 10% e 12%, certo? Então, novamente, bastante representativo. Então, só para finalizar essa parte de 64 bits, nós temos agora o zigoto dual. Por quê? Porque nós temos de 32 bits e 64 bits. Lembram do zigoto que a gente viu lá? O conceito continua o mesmo. Mas, de qualquer maneira, os objetos na pilha ainda são referenciados como 32 bits para diminuir o custo de endereçamento da memória, certo? Por quê? Porque a gente está limitando aí um processo a 4 GB a mais. Alguma coisa a menos na prática, por ter outros detalhes, mas enfim, ainda é muita coisa. Então, você usa isso aqui para ainda economizar um pouquinho no custo de endereçamento da memória. Quer dizer, um ponteiro tem 32 bits, mesmo no zigoto 64 bits. Aproximadamente 85% das aplicações no Google Play possuem apenas Desk bytecodes e não usam qualquer código nativo. Então, essas aplicações podem ser imediatamente compiladas com o compilador ART64. Essa é a vantagem de usar o DEX, gente. Então, tu tem o código lá, o código que é o DEX executável. E aí, quando eu chego lá numa arte de 64 bits, ela já vai conseguir otimizar de acordo aquele código. Por quê? Porque o código é igual. Eu só vou fazer lá o ahead of time, o just in time de 64 bits, eu já vou ter proveito. Notem que essa é uma das grandes vantagens de usar uma interpretação, uma camada no meio, no caso ahead of time, just in time, a interpretação, e não ter que mudar o programa, porque se fosse, imagine um programa em C, compilei meu programa em C para 32 bits. Aí eu ganhei uma máquina de 64 bits. O que eu tenho que pegar aquele programa em C? Eu tenho que recompilar para 64 bits para tirar proveito, certo? Quando eu tenho, o desenvolvedor tem que fazer isso. Aqui o desenvolvedor não se preocupa. O DEX dele está lá e deu. Não tem problema nenhum no sistema do usuário que essa otimização vai acontecer. Também tem suporte a NDK, o render script de 64 bits, obviamente. O que aconteceu no Android N logo depois? Vamos lá. Olha só, no Android N, gente, o Ahead of Time tinha um overhead muito grande na instalação e na atualização. Tá? E, obviamente, no espaço indício da aplicação, porque era toda a aplicação. Como eu havia anotado, agora nós temos uma mistura de interpretador, just-in-time e ahead of time, para otimizar o trade-off entre instalação, memória, consumo de bateria e desempenho. Então, agora nós temos tudo junto. Nós temos interpretador para just-in-time, certo? E nós temos ahead of time. Então, como é que isso é feito? O que esse texto diz, gente? Diz o seguinte, que eu vou rodar uma aplicação e eu não vou fazer ahead of time nela já. Por quê? Para ficar mais rápida a inicialização. A inicialização vai ficar mais rápida dessa maneira. Começa a executar o código. Durante a execução do código, como eu já expliquei diversas vezes, eu vou identificar hotspots do código. E esses hotspots eles vão ser compilados pelo just-in-time e colocados em código nativo na memória. Então, aqui essa é outra parte que vai continuar interpretada, certo? Beleza. Aqui eu estou usando interpretação e just-in-time, como a gente viu. Só que eu também vou fazer o profiling da aplicação. Onde é que está aqui? Profile. Esse profile vai ser usado à noite. Por que à noite? É quando o celular, por exemplo, está carregando. E ele vai usar esse profile que foi gerado para ver quais são os códigos lá no DEX, que são muito utilizados, e compilar e otimizá-los, fazer todas aquelas otimizações possíveis, e aí sim eu vou ter o DEX original e eu vou ter partes do código no código de máquina otimizado e executado. Então eu vou ter ligações aqui que retornam, certo? Gente, quando eu for executar esse código de novo, vai ter partes do código que eu vou interpretar, vai ter partes que eu vou direto lá no meu executável que o ahead of time já fez durante a noite, quando estava carregando. E, por que não, pode acontecer de eu descobrir outros hotspots. O processo vai se realimentando, descobrir outro hotspot, depois o ahead of time vai lá de noite, otimiza.
Essa técnica reduz até 50% o tamanho da aplicação. Por quê? Porque eu não vou fazer toda a aplicação, vou pegar só os hotspots. Então tem um bom custo-benefício. Professor, mas não vai ficar muito mais lento? Não, gente, porque tem muito código. Na maior parte das vezes, aquela regra do 10% do código executa em 90% das vezes é verdade. Então, eu otimizando pouco código, eu consigo ter uma otimização muito grande. Para finalizar, nós vamos ver algumas lâminas desta apresentação Making Apps Faster do Google I/O de 2019. E são esses apresentadores. Cada um desses apresentadores apresentou uma otimização diferente, cada um é responsável por uma coisa diferente. Nós vamos ver duas delas das apresentações. Uma tem a ver com o Ahead of Time e outra tem a ver com o Garbage Collection. Eu recomendo, se vocês tiverem mais curiosidade, de ver a apresentação que está disponível no YouTube. Todos os Google I/O estão disponíveis no YouTube. Lembrando, novamente, isso aqui é 2019, é bem recente. Então, notem que a gente viu aí apresentações distantes do Google I/O. Começou lá no Dalvik e chegamos a Art com ainda várias otimizações. Então, eles continuam otimizando para tentar deixar a execução do código mais eficiente. Lembrando que é o Android Runtime, que é a mistura do interpretador, do Just-in-Time, e do compilador baseado em Profile. Por que eu estou falando disso de novo? Porque isso é muito importante. Que o Profile, que a gente viu antes, é durante as execuções da aplicação, eu vou detectando quais são os meus hot codes para que, para o meu Ahead of Time, depois, quando estiver ligado na luz, ele poder otimizar para mim. Recompilar, aliás, compilar, passando do DEX para o código nativo, aplicando otimizações. E o Android Runtime não é apenas o meu interpretador, meu Just-in-Time e meu Ahead of Time, mas também é a alocação de memória e meu Garbage Collector. Então isso faz o meu ART, meu Android Runtime. Então olha que interessante, gente. Qual era o grande problema do Ahead of Time original? Eu tinha que, antes de inicializar a aplicação, eu tinha que compilar a aplicação. Então demorava muito para a aplicação inicializar a primeira vez, instalação, tudo aquilo que a gente já comentou. Então, o que a Google fez? A Google fez, então, não vamos usar o Ahead of Time, vamos interpretar e vamos usar JIT quando necessário, certo? E vamos também fazer o profiling, porque de noite eu faço a compilação com o Ahead of Time, e aí a próxima vez, no outro dia, quando eu vou executar a aplicação de novo, eu já tenho partes compiladas de noite otimizadas. Mas obviamente isso não é ideal, gente, porque o profile vai sendo construído, enquanto o profile é construído, a aplicação também vai se executando de maneira mais lenta. Então olha só o que aconteceu. Agora, os profiles de todos os usuários que antes ficavam local, o meu profile era meu, o teu profile era teu, o profile dela era dela, esses profiles vão para a nuvem. E aí, quando a gente faz o download da aplicação, o profiling vem junto. E com o profiling junto, o Ahead of Time já sabe o que fazer. Ele não precisa nem esperar a primeira execução. Então, esses profiles melhoram já o startup em 15% mais ou menos, logo depois da instalação. Certo? Que interessante isso. Então, o profile também é compartilhado na nuvem. Só lembrando aqui que nós estamos falando já do Android Q, certo? Aquilo começou no Android P e aqui essa apresentação é sobre o Android Q. Então, como é que funciona? Eu tenho o upload dos profiles do usuário, que são agregados, ficam na nuvem, certo? E quando o usuário vai instalar a aplicação, ele não vem apenas a aplicação, mas vem a aplicação e o profiling dela agregado. Que interessante isso. E aí, no teu dispositivo, esse era o meu dispositivo, esse aqui era o teu dispositivo, tu vais aproveitar o que eu detectei. E vice-versa, certo? Então, o Code Startup, o que é o Code Startup? Aquele startup sem profile, ele obviamente vai melhorar. E claro que no futuro também isso pode ajudar os desenvolvedores aqui, gente, a saber quais são as partes mais executadas do programa, quanto tempo cada parte executa, é um super profiling que a gente pode fazer localmente, mas de vários usuários com várias entradas diferentes, o que também é muito interessante.
Então, você que fala em Future Opportunity, eu não sei se isso já está implementado hoje, em 2020, talvez não, mas é uma coisa muito interessante, porque é um profiling cooperativo, que o desenvolvedor no futuro também pode fazer uso para otimizar sua própria aplicação. Ele pode ver que tem uma parte do código, né, que, sei lá, depois a gente vai ver lá, meu método aqui é o mais utilizado e ele leva 90% do tempo de execução. Puxa, vamos tentar otimizar esse método. Por que eu não vou otimizar o resto se o resto o pessoal não usa no meu código? Vou tentar otimizar esse método aqui, que é o mais utilizado. Aqui é só um dado, quanto de improvement na execução, YouTube, Docs, Maps, Fotos e o Gmail. Então foi aí de 18% até mais ou menos 4%, de graças ao profiling cooperativo, certo? Então, muito interessante mesmo essa ideia. Uma outra coisa que na época, 2019, quando teve o Google I/O, 80% dos installs já usavam os profiles vindos da nuvem, sem ter trabalho do desenvolvedor, certo? O desenvolvedor não sabe de nada, então normalmente é uma atualização de graça. Na apresentação ele comenta que tudo bem, mas os primeiros usuários não vão se beneficiar. É verdade, mas também muitas aplicações são lançadas antes em alguma versão alfa ou beta, e essas aplicações lançadas antes, elas servem para teste, elas já vão servir de profiling também para os primeiros usuários, digamos, oficiais. Uma outra coisa que é interessante é que esses profiles também mostram que apenas, em média, 20% do código da aplicação que é comumente utilizado. Antes eu falei da regra 90-10, que 10% do código ocupava 90% da execução. Então, na verdade, isso aqui é muito parecido com o que eu havia falado antes, é uma regrinha meio de, né, uma regra do dedão, digamos assim. E isso aqui, então, foi visto na prática. Olha que interessante, gente. Isso é bom vocês verem. Estão desenvolvendo uma aplicação e tem que fazer profile. Tem que fazer estudos de caso com entradas que vocês acham que são significativas e ver qual a parte da aplicação está gastando mais tempo e ser inteligente e só otimizar aquela parte da aplicação. Agora vamos falar um pouco do Garbage Collector. O que aconteceu no Garbage Collector no Android Q? Ele basicamente tem uma coleção, ele faz a coleção dos objetos baseada em gerações e em duas fases. Eu vou explicar, certo? Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Aqui nós temos algumas lâminas da apresentação, assim como as lâminas anteriores. Não estão todas as lâminas, eu só coloquei as lâminas de interesse para fazer um resumo para vocês. Então, gente, olha só. O que acontece no novo Android Q? Eu tenho um minor, que eu tenho um minor collection e eu tenho um major collection para o Garbage Collector. Então, o minor é alguns objetos, basicamente são os objetos novos, porque os objetos novos tendem a ter um curto período de vida, um período de vida menor, certo? Então, notem que isso aí é diferente do que a gente viu lá dos objetos do large space, dos objetos largos. Aqui eu estou separando em novos e mais antigos, certo? Então, nós temos o full, que verifica tudo, e nós temos o young, que é o minor, que verifica apenas os mais novos. A gente vai ver como é que isso funciona. Primeiro, vamos só mostrar como é que funciona a desfragmentação ou compactação da heap para os objetos. Eu tenho dois espaços chamados the from e to. Então aqui é a mesma coisa que foi explicado antes, ó. São as raízes, quer dizer, as referências, primeiras referências para os objetos, depois eu tenho objetos referenciando outros, vocês notem que eu tenho objetos que não são referenciados. Então como é que acontece? Essa compactação eu copio, estão vendo agora que está em verdinho, está branco dentro, então quer dizer que eu copiei esses objetos para o to space. E claro que eu movi minhas referências, né? Tudo direitinho, senão não funciona o programa mais. Os que sobraram são os objetos sem referência e eu posso remover. Na verdade, eu não removo. Na verdade, o que acontece, eu já vou mostrar, eu simplesmente transformo esse que é from para o to e eu posso gravar por cima. Eu digo que toda essa área agora de memória está livre, eu posso gravar por cima.
que aconteceu aqui no ToSpace, fazendo essa cópia? Eu desfragmentei. Antes eu tinha uma memória aqui, eu estou falando dessa memória, eu tinha um objeto aqui, depois aqui o espaço livre, outro objeto aqui. Quando eu copio um atrás do outro, eu fico com a memória dessa maneira também, desfragmento a minha memória. Certo? Então o que aconteceu aqui? Tem meu from space e to space, aqueles objetos que sobraram, eles podem ser movidos. Na prática, eu simplesmente marco a minha memória como to space. Agora eu tenho a from space e to space. Quando esse começar a fragmentar ou quando tiver que fazer garbage collector, eu vou fazer o contrário e depois o ciclo muda. E é assim que funciona. Então, eu já faço o garbage collection, eu coleto os objetos mortos e eu já faço a compactação da heap, a desfragmentação, que é muito importante. Notem, porém, que tem mais detalhes da apresentação novamente, não vou entrar em detalhes aqui, mas na verdade eu uso mais de uma região, eu tenho mais regiões from e mais regiões to, certo? E isso vai ser útil para a minha próxima explicação. Então isso aqui tem tamanho fixo de memória, tem a ver também com desempenho de memória e outras coisas. Mas, na prática, eu tenho várias regiões de from e várias regiões de to, e tem também, obviamente, regiões não utilizadas. Então, como é que funciona? Voltando ao Young Generation Collections, eu tenho, como eu falei, a Major e a Minor. A Major é toda a heap, então é todas aquelas regiões, certo? E a Young são algumas regiões. E, novamente, com a ideia, na maioria das vezes, os objetos mais novos são mais propensos a morrerem mais cedo do que os antigos, certo? Então, essa é uma característica. Então, geralmente, quando um programa ele aloca o objeto aqui, eu continuo usando o objeto, provavelmente ele vai continuar sendo utilizado. Objetos mais novos que foi criado aqui, é mais provável que o objeto mais novo morra antes que um objeto antigo que vem sendo sempre utilizado. Isso foi feito em cima de um estudo de várias aplicações de comportamento. Tá? Então, isso nada também sai do vazio do nada. Isso tudo são teorias bem experimentadas. Qual é a grande vantagem de fazer um minor collection? Obviamente é muito mais barato, né, gente? A gente sabe que qualquer operação de memória, a gente já cansou de repetir isso na cadeira, qualquer operação de memória é cara. Quanto menos operação de memória a gente tiver, quanto menos a gente interromper o programa, e garbage collector é só sobre operação de memória, melhor. Então olha que interessante, eu tenho gerações. Então, numa geração, eu verifiquei que eu tenho alguns objetos que são alocados, eu fiz um full, foi toda a heap. E alguns objetos continuaram, por exemplo, aqui nessas duas regiões. E aí, entre uma checagem e outra, alguns do Garbage Collector, certo? Alguns objetos novos foram alocados, que está aqui em Generation. Então, aqui eu fiz um Major, por exemplo, e aqui eu fiz um Minor. Esse minor, então eu tenho major, minor, 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 major, minor, minor. Esse minor aqui, ele só vai verificar os objetos novos que foram alocados nessa diferença aqui. Porque apostando que, novamente, esses objetos aqui são menos propensos a estarem mortos. Professor, mas não pode morrer um objeto aqui durante essa fase, um objeto morto, e eu não verificar no minor? Pode. Mas o que vai acontecer é que provavelmente eu verificando apenas o minor, eu já consigo liberar a memória que eu queira para não fazer aquela parada geral, aquela parada de emergência, que é o que a gente quer evitar. Não temos mais memória, temos que parar, chamar o garbage collector e aí sim, tudo vai demorar muito mais. Aqui ele compara o Android P com o Android P com o truque da geração. Olha, isso aqui é tempo de CPU. Olha os ganhos que tem. De graça, gente. Eu mudei o software, eu não mudei minha aplicação, eu não mudei meu hardware. Mais ou menos, quando é memory intensive, quer dizer, a aplicação tem muita acesso à memória, o garbage collector fica 30% mais rápido. Notem que, claro, que isso aqui é o tempo do garbage collector, tá? Então o garbage collector realmente melhorou bastante. Fica mais barato para eu usar. Por quê? Porque quando eu faço minor, eu só vou nos objetos que têm tempo de vida menor, são os objetos mais novos, que tendem a ter tempo de vida menor. E por que aqui no final fala em melhor CPU e RAM trade-off? Por quê, gente?
porque o que acontece? Provavelmente, na maioria das vezes, quando eu não uso o truque do Major e do Minor, só uso o Garbage Collector completo, eu vou ter uma ocupação de RAM menor do que com esse truque de fazer o Major e Minor. Por quê? Porque eu sempre vou atacar toda a heap. Eu vou fazer a limpeza completa. No Minor, eu vou fazer limpezas em uma parte da heap apenas. Então vai ser mais rápido. Mas, eventualmente, vai ter objetos aqui nessa outra parte que eu não vou verificar em Minors. Eu vou verificar só em Majors, que tem um período de intervalo maior, bem maior. E eu vou ter uma ocupação média ao longo da execução do programa maior de RAM. Por isso que fala em trade-off, porque o cobertor é curto. Mas aqui é bem provável que o meu custo, o meu ganho vindo da execução, do tempo de execução do GC, justifique a memória. E tem a ver com o cenário. Olha que interessante. Agora, desde lá do início, a gente via, vamos dar prioridade à memória ao invés do processamento. Agora que a memória começou a aumentar, agora que nós temos mais memória, vamos começar a dar mais atenção ao processamento, isso agora em 2019, do que a memória. Ou vamos tentar um trade-off melhor, que não tenda tanto para a memória como era antigamente. Então, gente, esse conjunto de slides que eu apresentei é muito interessante porque mostra o histórico, mostra algumas otimizações que eles fizeram, e vocês também agora sabem todo o princípio de interpretador, just-in-time, ahead of time, profiling e como funciona o garbage collector e quais são os trade-offs do garbage collector. E assim a gente acaba a apresentação, essa aula de hoje, e também acaba com todo aquele nosso histórico. Começou novamente com a Dalvik, passou pelo Just in Time, chegamos ao Ahead of Time. Então a gente aprendeu várias coisas novas, são conceitos que não são aplicados apenas para o Android, mas são aplicados para várias linguagens de programação e para vários frameworks, estruturas de execução e runtimes. Certo? Até a próxima.